Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Muito obrigado a você que está aqui comigo, vivenciando a graça dessa oitava da Páscoa. Esse grande domingo, é como se fosse um grande domingo, né? A celebração do Tríduo Pascal que nós vivenciamos, culminando, né, com o domingo de Páscoa, nós somos convidados a saborear. É tão grande, é algo tão grandioso, tão estupendo, que não cabe apenas em um dia, em uma celebração. É durante todo esse tempo em que nós somos convidados a voltar o nosso olhar para o Cristo vivo, que passou pela cruz, mas ressuscitou, deixou o túmulo vazio. Eu convido você sempre a curtir, comentar, compartilhar, a ser um missionário, uma missionária junto comigo. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Acompanha comigo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, já é tarde." E a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses relatos
da ressurreição me tocam profundamente. E eu já falei aqui, falo outra vez, que existem alguns textos bíblicos que marcam a minha vida, a minha caminhada de fé. Primeiro, o evangelho do filho pródigo, do pai misericordioso. Segundo, do bom samaritano. Terceiro, discípulo de Emaús. São 3 passagens bíblicas que me tocam profundamente, que fazem parte da minha história com Deus. Qual é o texto bíblico que te toca profundamente? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Qual é a passagem bíblica que você, quando escuta, sempre você se emociona e Deus fala a ti por meio daquela passagem? Pois para mim uma delas é esse evangelho. Tanto que, à medida que eu vou lendo, eu me emociono, até tenho vontade de chorar, porque realmente é como se eu estivesse ali. E é isso que nós somos convidados a vivenciar hoje. Porque, na verdade, esses 2 discípulos, alguns estudiosos da Bíblia chegam a dizer que poderia até ser um casal, um homem e uma mulher, que estavam ali, as palavras revelam, eles estavam decepcionados, eles estavam desanimados. O texto bíblico diz, eles estavam tristes. Como muitas vezes nós nos encontramos. Muitas vezes nós estamos na mesma condição desses discípulos. Vamos abandonar o projeto, vamos virar as costas para aquilo que Deus tinha sonhado para nós. Estamos desanimados, a gente perdeu o nosso tempo. A gente deixou a nossa casa, deixou os nossos sonhos, os nossos projetos e foi em busca desse Nazareno aí, que fez muita coisa boa, mas morreu. Tiveram umas mulheres aí que disseram que tinham escutado anjos. Os discípulos foram lá, realmente viram como elas tinham dito. A gente não vai dar ouvido para essas mulheres. A gente não viu ele. A gente não tocou nele. É a nossa mentalidade racionalista, é a nossa mentalidade pragmática, porque se não for cientificamente provado, eu não acredito. Mas a fé é a certeza a respeito daquilo que a gente não vê. Eu não preciso de fé para acreditar que esse livro está aqui na minha mão, porque eu estou tocando, eu estou vendo, eu posso pegar. Mas acreditar que Jesus se faz presente na Eucaristia exige fé. Acreditar que o sacerdote, mesmo que seja um pecador, na hora que ele me absolve, é Jesus que está absolvendo. Na hora que ele batiza, é Cristo que está batizando. Na hora que ele consagra a Eucaristia, é Cristo que está consagrando. Para acreditar que Nossa Senhora está viva no céu, intercedendo por nós, que existem os anjos, que existem os santos, é preciso ter fé. Eu acredito que a grande crise do mundo hoje é exatamente a falta de fé. Uma falta de fé madura. Não uma fé alienante, não uma fé cega, não uma fé que faz confusão. Não, isso não é fé. Isso aí pode ser proselitismo, isso aí pode ser fanatismo, mas a fé madura, sincera, ela me faz olhar além. Ela me faz olhar além. E Jesus conversava, é interessantíssimo como Jesus tem paciência com esses discípulos. Como tem paciência com a gente. Jesus não é aquele que nos empurra, é aquele que caminha conosco. Ele entende os nossos limites, ele entende as nossas imperfeições, ele entende a nossa lerdeza. Eu sou muito lerdo, meu povo, eu sou muito lento. Às vezes eu vou rezar, às vezes eu vou para algum retiro, eu digo, Jesus, por favor, fala direto. Não fica falando por, a formiguinha passou, porque caiu uma peninha aqui. Não, por favor, não usa simbologia não usa parábola não, fala direto. Porque o Senhor sabe que eu sou lesado, o Senhor sabe que eu sou lento. Parece brincadeira, mas é verdade. Às vezes a minha oração é essa, por favor, Jesus, se tu quer falar comigo, fala direto. Porque eu sou meio assim, ou muito assim. E Jesus respeita o processo.
E vai explicando. Oh, como vocês são lentos para entender. Mas vai, explica, tem essa paciência toda. Se faz de desentendida. O que é que vai acontecer? O que vocês estão conversando? Se faz que vai passar adiante. Mas eles convidam Jesus e na fração do pão, na Eucaristia, eles reconhecem Jesus. E um disse para o outro, não ardia o nosso coração quando ele explicava as Escrituras? Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim para mim, comentam aqui, ou na missa, ou no retiro, Frei, aquilo que o Senhor estava falando, estava ardendo no meu coração. É a força da palavra. A fé nasce da escuta da palavra. A fé daqueles homens foi reavivada, foi reanimada a partir da escuta da palavra. Ao invés de você ficar sabendo quem foi para o paredão, quem não foi para o paredão, quem ganhou, quem não ganhou, quem casou, quem separou, quem isso, quem aquilo, busque ouvir a palavra. Essa palavra de Jesus. Porque essa palavra é que nos cura, essa palavra é que nos liberta, essa palavra é que nos salva. Eu muitas vezes, quando vou fazer minhas caminhadas, eu rezo o texto, depois eu coloco alguma pregação e vou escutando, caminhando e escutando. E sempre Deus fala alguma coisa muito interessante, muito importante para a minha vida de fé. Ao invés de ficar aí nos sites de fofoca, ou não, tudo que se refere a futebol, eu vou saber tudo. Não é que você não possa saber. Mas por que você tem tanto interesse para assunto de política, para assunto de futebol, para assunto de fofoca, para assunto disso, para assunto daquilo, e não tem curiosidade e interesse de conhecer a palavra? Porque talvez o amor seja pouco. Então essa palavra é uma palavra que salva. Veja, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. E o bonito é, para terminar, eles voltaram imediatamente para o centro da comunidade, para o seio da comunidade, de onde eles nunca deveriam ter saído. Se você está distante da igreja, volte, para que a sua fé não se apague. É ali, no seio da comunidade, que a gente faz a experiência da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.